pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Esther Golubieski e eu sou estudante de psicologia. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os livros de Jung e como estudar para eles. Bom, gente, o Jung, ele escreveu muito. Então, se você quer estudar Jung, você precisa, assim, passar horas da sua vida estudando, porque são muitos livros e os livros deles são muito assim complexos, então não é uma leitura fácil de se fazer. Então já vamos começar por aí. Os livros do Jung, ele não são livros fáceis de ler. Acredito eu, né, que quase nenhum livro técnico seja fácil de ler. Porém, os livros do Jung, eles são um pouquinho assim diferentes. Bom, pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Quando você vai ler algum livro do Jung, então, por exemplo, assim, você tá lá lendo o livro ali calmamente, né? Um livro da coleção dele. E aí, ele pega e joga uma pergunta. Não sei, um exemplo. O que é o inconsciente coletivo? Aí, ok, ele jogou aquela pergunta lá. Só que ele não vai responder aquela questão assim, logo em seguida. Ele vai parar aquele assunto do inconsciente coletivo, vai continuar um outro totalmente diferente, que na minha cabeça, no momento, não faz sentido, mas depois você vai ver que faz sentido. E depois, lá na frente, depois de muitas páginas, ele vai responder aquela questão do inconsciente coletivo que você leu nas primeiras páginas do livro. Então isso pode acabar meio que assim confundindo a gente na leitura. Mas aí você pode pensar, nossa Esther, mas isso é normal acontecer, do autor responder a questão um pouco mais à frente. Só que o livro do Jung, ele não é aquele livro mastigado, que tem índice, que tem, olha, em tal página você vai encontrar tal assunto e você pode encontrar esse assunto aqui e tem muitas explicaçõezinhas. Não, ele não é assim. E também é um livro que exige muita interpretação. Ou seja, para você se confundir é muito fácil. Então, gente, dica da Esther. A primeira dica é: grife o seu livro. Sim, gente, grifar o livro. Eu sei que tem muita gente que não gosta de fazer isso. Eu também não era muito fã, mas com as leituras, com as minhas leituras no livro do Jung, não dá para ficar sem grifar. Por quê? Porque são muitas coisas diferentes, são nomes diferentes que você precisa pesquisar depois. E também, como eu falei anteriormente, são alguns trechos exigem muita interpretação. Então, às vezes, você tá lendo ali e você vai querer parar para pesquisar, para ler de novo ou coisa do tipo. Então você precisa grifar. Por que, né, grifar? Porque depois que você terminar de ler, sei lá, você vai ler, não sei, 20 páginas por dia. Depois que você terminar de ler aquelas 20 páginas, você não vai lembrar mais o que você acabou de ler. Assim, você vai lembrar, lógico, as questões principais, mas aquelas questões e aqueles detalhinhos você não vai lembrar. Então, por isso que é importante você anotar as coisas e grifar no seu próprio livro. Para ficar, assim, um pouco bonito, né, a questão de grifar, você grife a frase que você mais gostou ou o parágrafo que você mais gostou. As coisas que você vai pesquisar ainda, ou assim que não tem assim tanta urgência, você pode pegar um lápis, né, e grifar assim bem de leve, tá? E depois você precisa ter um caderninho para anotar todas aquelas questões. Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu faço muito nas minhas grifadas de lápis é: você grifa em lápis e depois no meu caderno de anotação eu coloco uma bolinha e o número da página que eu grifei em lápis. Pra eu lembrar, né, gente? Porque às vezes o lápis você tá assim, passando as folhas e você acaba passando a folha e você nem consegue ver o grifo que você fez de lápis. Então isso também pode ali te confundir. Então eu sempre uso um caderno para me anotar. Então eu tenho até o caderno aqui
fofíssimo, que eu faço as minhas anotações nas leituras. Olha, eu vou lendo e vou fazendo as anotações aqui. Porque é importante, porque depois você vai estudar. Tem muito nome assim que a gente fica tipo, nossa, o que é isso? Então é importante, né? E tem outra dica que eu vou dar, gente, é esse marca-texto aqui. Esse marca-texto é o marca-texto de pontinha colorida, né? E do outro lado é uma borracha de marca-texto. Então, ou seja, vamos supor que você quer lá grifar uma frase, só que na hora que você foi grifar ficou muito torto ou deu aquela escorregadinha assim e acabou grifando uma parte que você não queria, ou mesmo assim rabiscando, dando um risco, sei lá. Aí você pode pegar a parte da borracha e apagar a parte que você não gostou e grifar novamente. Eu gostei muito, gente, de comprar isso aqui, porque às vezes acontece, né, de grifar muito torto ou acontecer um escorregão assim que você não gostou muito. E aí isso aqui, gente, ajuda muito. Eu comprei na Daiso e não foi muito caro, não. Então, gente, nesse livro aqui, ó, A Energia Psíquica, que eu comprei do Jung, eu já li, né? E tem muitas coisas grifadas. Então, por exemplo, assim, olha, essa página, eu grifei praticamente a página inteira. Há necessidade de fazer igual eu fiz? Não. Mas é um assunto, assim, que eu gostei de tudo que tá escrito aqui. Questões aqui que eu tenho que pesquisar. Então, eu falei assim, quer saber? Eu vou grifar, é tudo. E eu grifei. Né? Fazer o quê, né, gente? A gente precisa ter paciência e eu já coloquei na minha cabeça que esses são livros de estudo, então não tem como eu ficar, ai, não vou grifar aqui, não vou grifar ali. Esse outro livro aqui, que eu tenho também de sincronicidade, inclusive, gente, eu vou fazer vídeos sobre esses livros, tá? Explicando esses livros. Tem esse livro aqui, ele tem mais anotações em lápis, tá? Ele não tem muita anotação em marca-texto. Eu só marquei nesse livro aqui de marca-texto as coisas que eu realmente, sim, que eu li e falei, uau, que legal. Inclusive, eu marquei aqui e já escrevi no meu caderninho de anotações com um estudo. Tem gente que idolatra os livros, né, em que não gosta de ficar escrevendo e grifando e tudo mais. Mas, gente, eu não sei se tem alguma outra solução. Na verdade, tem um bloquinho, assim, que é transparente. Então, você gruda ali na pagininha do livro e escreve naquela parte transparente. Não vai prejudicar o livro, né? E você vai conseguir escrever e não vai precisar grifar diretamente no livro. Porém, eu tava vendo alguns preços e, primeiro, é caro. Segundo, é um pouco difícil de achar, porque você acha os coloridos, mas o transparente é um pouco difícil e também é caro, né, gente? E para ajudar nos estudos dos livros do Jung, eu aconselho também a pesquisar, né, na internet, a ver as páginas de instituições junguianas, porque em algumas delas eles explicam o livro em si e alguns termos, algumas questões. Inclusive tem o canal do IGEP, que é o Instituto Junguiano aqui de São Paulo, e às vezes eles gravam alguns vídeos explicando sobre alguns livros. Então é bem interessante e pode ajudar a gente nos nossos estudos. Então é bem legal, eu aconselho aí vocês a fazerem isso. Bom, gente, e é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!